lá começar a nossa aula de arte, né? Todo mundo pegando o livro de arte, ó, e abrindo o livro de arte na página 105, página 105. Olha só, na página 105 nós vamos falar sobre a luminosidade das cores, tá? Vocês vão ver aqui essa imagem, né? Na página 105. Vocês vão observar nessa imagem que ele começa com a cor bem escura e à medida que vai passando, ela vai ficando cada vez mais clara, certo? Ela começou mais escura e ela vai passando e vai ficando cada vez mais clara. É isso aí que a gente chama de luminosidade. Por que é que isso acontece? Porque as cores, quando elas são escuras, que elas vão se misturando com a cor branca, elas vão ficando cada vez mais claras, cada vez mais luminosas, certo? A mesma coisa acontece com o contrário. A cor é clara, cada vez que ela vai se misturando com a cor preta, ela vai ficando cada vez mais escura e vai ficando com a luminosidade mais fechada. Com a cor branca, ela fica com a luminosidade mais aberta. Com a cor preta, ela vai ficando com a luminosidade mais fechada à medida que vai se misturando, certo? Por isso que a gente diz que é a luminosidade, porque vai botando a cor branca ou a luz, né? Que a luz também é um reflexo da cor branca. E aí vai refletindo cada vez mais e ela vai ficando cada vez mais clara. Se for o contrário, com a preta, ela vai ficando cada vez mais escura, tá? Então aí, aqui no livro, ele fala que as cores, elas sofrem esse acréscimo, né, crescente do branco, quando se mistura com o branco, ou ela sofre a variação da luminosidade quando ela se mistura com o preto, que aí ela vai ficando mais fechada. Esse acréscimo, essa luminosidade, a gente conhece como gradiente ou como cor degradê. À medida que ela vai mudando, certo? Que ela vai sofrendo essa alteração aqui que tem no livro, à medida que ela vai mudando de uma para outra, ficando mais clara ou ficando mais escura, a gente diz que é um processo gradiente, ou então a gente diz que é um degradê. Vai aumentando a luminosidade ou vai diminuindo a luminosidade. A gente chama esse processo de gradiente ou degradê, tá? Então aqui embaixo ele fala sobre o preto e o branco. Ele diz assim, ó: apesar de tratados como cores, o preto e o branco, na verdade, resultam de fenômenos luminosos. Se um objeto reflete totalmente os raios de luz, enxergamos como a cor branca. Quando ele absorve totalmente os raios de luz, vemos como a cor preta. Então, quando ele reflete sobre a luz branca, a gente diz que são raios de luz, certo? Ele está ali, ó, refletindo na cor branca, né? A gente diz que são raios de luz. E quando ele absorve a cor branca, ou seja, ele puxa a cor branca para ele, a gente diz que é a cor preta, certo? Porque ele está absorvendo os raios de luz. Quando ele reflete os raios de luz, desculpa. Quando ele reflete os raios de luz, a gente diz cor branca. Quando ele absorve os raios de luz, a gente diz que é a cor preta, porque vai ficando cada vez mais escuro, vai escurecendo, tá? Então aqui vai ficar para a atividade de casa, a página 106 e a página 107, que fala sobre esse assunto. E a gente vai passar para a página 108 e vai falar um pouquinho sobre o efeito da cor. O que é o efeito da cor? Gente, olha só. Existem cores que são consideradas cores quentes e existem cores que são consideradas cores frias. O que é uma cor quente? É aquela que quando você olha, você dá uma sensação de calor, uma sensação de quentura, né? De fogo. Então as cores quentes, elas são a cor vermelha, a cor amarela, certo? E a cor vermelha
vermelha, amarelo e alaranjado. A gente diz que é a cor quente, que dá uma sensação de fogo, assim, uma sensação de calor. Já as cores frias são os azulados, os esverdeados e a cor violeta. São consideradas cores frias, porque a gente olha e tem aquela temperatura mais amena. Aí você tem a sensação de frio, daquela temperatura assim, de friozinho, tá? Olhando essas cores. Então ele botou aqui as duas imagens. Essa imagem aqui é amarela alaranjada, né? Mostrando a cor quente. E essa cor aqui é azulada, certo? Mostrando o que a gente pode considerar de cor fria. Então aqui ele dá a atividade que vocês vão fazer em casa. Aqui logo abaixo tem perguntas relacionadas à cor quente e à cor fria. E na página 109 também, perguntas relacionadas a cores quentes e a cores frias, tá? E aí finalizou a nossa aula de arte, finalizou a nossa disciplina de arte e o nosso livro de arte. Lembrando que vocês, quando fizerem a atividade, bate a foto e manda para a tia Gil ver para correção, tá? Para ganhar lá o pontinho extra. E que se tiverem dúvidas também, é só falar com a tia Gil no privado, tá certo? Beijo, meus amores. Bom final de semana. Papai do Céu abençoe o final de semana de vocês, tá bom? Beijo!